Amém. Queridos, eu queria convidá-los a fazermos o estudo, então, de João a partir do capítulo 17. A gente pode falar assim, chegou a hora. Jesus vai fazer uma oração que é dividida em 3 partes, né? Ele ora por si mesmo, ele ora pelos seus discípulos e ora por nós. Uma oração que atinge a igreja de Jesus Cristo. E logo quando ele termina a sua oração, então ele vai com seus discípulos para onde havia um olival, e lá ele é preso, né, através da traição de Judas, e dali segue então o caminho para que ele seja crucificado, né? Mas entendemos que depois da crucificação houve a ressurreição, né? É desse discernimento que ele começa a oração de uma forma muito interessante, né? Ele acabara de tentar consolar os seus discípulos, porque ele sabia o que estava por vir. Então ele fala que a tristeza deles seria transformada em alegria, porque a tristeza deles em perder o relacionamento com Jesus aqui na terra resultaria da vinda do Espírito Santo, resultaria da instauração do reino de Deus aqui na terra de forma definitiva, e a expansão desse reino. Então ele explica isso com mais detalhes para os seus discípulos, e diz assim o capítulo 17, verso 1. Depois de dizer isso, depois então de consolar os seus discípulos, né, Jesus olhou para o céu e orou. Quais são as palavras dele? Pai, chegou a hora, é agora, né? A gente tinha vontade, né, de estar lá para marcar no relógio quanto tempo se passou até a prisão dele, mas foi muito pouco tempo. Ele sabia que após poucos instantes ele seria preso, né, injustamente. Pai, chegou a hora. E é interessante que ele começa esse relacionamento de oração com o Pai de uma forma muito interessante. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Olha só como é que existe uma relação entre o pai e o filho perfeita e harmoniosa. Agora, o que é glorifica o teu filho? O que ele quer dizer com glorifica o teu filho? Primeiro a gente tem que entender que Jesus Cristo entende que será restaurado o status dele, que ele experimentou desde a eternidade, que é o princípio do Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Este é o tema do Evangelho de João. Então, quando ele fala assim, glorifica o teu filho, restaura o teu filho. Essa glorificação é a restauração do que ele experimentou na eternidade passada, e a gente fala sobre isso com uma certa dificuldade, até filosófica, da gente entender isso, porque a gente entende muito bem a eternidade futura, mas a eternidade passada a gente não consegue entender, porque a gente é ser criado. Deus criou o tempo, é um negócio que você precisa de estar relaxado para pensar sobre isso, né? Porque não é um negócio fácil da gente. Deus está fora do tempo. Jesus Cristo criou todo o universo, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. É isso que Ele está falando. Essa glorificação que Ele está falando aqui é a restauração do estado dele antes dele ter entrado na história da humanidade. E ele fala o seguinte, que essa glorificação dele também vai glorificar o Pai.
porque ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Como é que o filho glorifica o pai? Sendo obediente à missão que o pai deu. E ele fala assim, no versículo 2: pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Vamos pegar duas palavras que são importantes aqui, para a gente ter um discernimento melhor desta frase. Autoridade, 3,35. E depois nós vamos ver o 3,36. Vamos ver o que, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. O pai ama o filho e lhe entregou o quê? Tudo. Entregou quanta coisa? Parte. Algumas. Não entregou o quê? Tudo em suas mãos. Essa é a autoridade que provém de Jesus Cristo. Meus irmãos, nós temos uma dificuldade muito grande na questão da teologia da Trindade, porque a gente entende submissão como uma coisa ruim. Se eu sou submisso ao Cláudio, o Cláudio é melhor do que eu. E esse conceito não se enquadra na Trindade, porque normalmente, se eu sou submisso ao Cláudio, ele pode querer fazer algo que eu não queira fazer, mas eu tenho que fazer porque eu sou submisso. É quase que uma relação de subserviência. Não é essa a relação na Trindade. Quando o Pai fez o plano para que o Filho cumprisse, e o Espírito Santo implicasse esse plano de restauração da humanidade, toda a Trindade estava envolvida na restauração da humanidade. Mas o plano é de Deus Pai. Quem obedece ao plano, quem executa o plano é o Filho. E quem aplica esse plano executado por Jesus Cristo aos nossos corações é o Espírito Santo. Pois ele, como nós vimos no capítulo anterior, no início do capítulo 16, que convence o homem do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. A gente tem muita dificuldade, porque parece que quando a gente fala que foi dada autoridade, que Jesus não tinha autoridade. Não, é o plano de salvação da redenção da humanidade, meus queridos. Para que conceda a vida eterna, e aí a gente fala assim, quem crê no Filho, e a gente tem que entender que esse contexto desse texto se inicia na conversa de Jesus com Nicodemos. Uma conversa que ela é interrompida de forma abrupta para Jesus falar assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Talvez um dos versículos mais conhecidos de toda a palavra de Deus. É nesse contexto que ele fala, depois que toda a autoridade foi dada ao Filho, porque o plano foi pensado pelo Pai, porque quem crê no Filho tem o quê? Tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho, o que acontece? Tem a vida eterna do mesmo jeito? Não. Não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Não tem como se relacionar com Deus, a não ser exclusivamente por intermédio de quem, meus irmãos? Jesus Cristo. É por isso que ele afirma de forma bem clara que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por ele. É por isso que a palavra de Deus nos assevera de forma muito clara que existe apenas um mediador entre Deus e os homens, a saber, quem? Jesus Cristo. Muito bem. E ele continua então no versículo 3 do capítulo 17, que ele fala que conceda a vida eterna. O que é a vida eterna, meus irmãos? Esta é a vida eterna. E ele vai explicar então o que é a vida eterna. Esta é a vida eterna. Que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste.
A vida eterna, meus irmãos, é o encontro com Jesus Cristo através do plano pensado pelo Pai. A vida eterna é um encontro da graça do ser humano, da graça de Deus sobre a vida do ser humano, perdão. Isso é a vida eterna. A vida eterna começa na salvação. Nós temos um problema muito grande entre os cristãos, principalmente de um tempo para cá, que se a gente fizer uma pergunta aí para a igreja, qual que é o projeto de Deus para a humanidade? Muito crente vai falar assim, que a humanidade seja, pode falar, salva, mas esse não é o projeto. Mas é isso aí que o povo fala. A salvação é a implantação de um projeto que começa com a salvação. Mas o projeto de Deus para com a humanidade é que nós sejamos instrumentos para a glória do seu nome. Que entre a igreja de Jesus Cristo seja formada por pessoas que são parecidas com Cristo Jesus. Aí está a vida eterna. Então a salvação, meus irmãos, começa com a adoção. Vocês lembram lá de João 1,12? Aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornar o quê? Filhos de Deus. Conceito de adoção. Nós não éramos filhos de Deus. Por quê? Nós tínhamos pecado. E o pecado então fazia separação entre nós, como diz o texto de Isaías. Os seus pecados fazem separação entre vocês e o seu Deus. Então em Cristo Jesus nós fomos o quê? Adotados. Em Cristo Jesus, nessa adoção, nós recebemos a justificação. O preço dos nossos pecados foram pagos na cruz do Calvário. E aí entra um negócio que é quase que louco. Os pecados que eu cometi, meus irmãos, foram pagos, o que eu, infelizmente, posso vir a cometer, também foram pagos na cruz do Calvário. Eu sou considerado justo diante de Deus. Depois vem a santificação, que é o processo de ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas, que nos faz cada dia mais sermos um pouco mais parecidos com o caráter de Cristo Jesus. Para enfim, então, recebermos o conceito, ou entendermos melhor, o conceito de glorificação. Que João, lá em 1 João, capítulo 2, se eu não estiver muito ruim da cabeça, no versículo 3, diz o seguinte, eu não sei direito, essa versão João Marcos, revista atualizada, eu não sei direito como é que vai ser o negócio não, mas uma coisa eu sei, que seremos o quê? Semelhantes a Ele. É um texto maravilhoso, meus irmãos. Seremos semelhantes a Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo faz uma oração, assim, olha, restaura, a minha glória vai ser restaurada, eu vou glorificar o nome do Senhor, porque eu consegui cumprir a missão para a qual o Senhor me enviou. E essa missão vai fazer com que haja vida eterna sobre aqueles que me confessarem como Senhor e Salvador de suas vidas. Que ela culmina então, a salvação culmina então com a glorificação daqueles que aceitaram então a redenção dos seus pecados através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ficou claro? Ou eu compliquei muito? Vamos continuar? Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus, a quem o Pai enviou, né? E a Jesus, a quem enviaste. Eu te glorificarei na terra, completando a obra que me destes para fazer. E agora, Pai, olha só, meus irmãos, esse texto é um texto que a gente tem que grifar na Bíblia. E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti, porque chegou a hora, daqui a pouquinho tempo Jesus estaria crucificado. E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti com a glória que eu tinha contigo, o que, meus irmãos? Antes que o mundo existisse.
Jesus Cristo tinha uma glória com o Pai antes que o universo, meus irmãos, é um negócio que a gente não consegue entender. Obrigado. Já vou estrear aqui. Obrigado, Luzia. Pensa bem, a eternidade antes do universo ser criado era uma fração de tempo para o Deus Pai e para Jesus Cristo e o Espírito Santo. Já pensou nisso? Que loucura! Que Deus está fora, então, deste tempo. Por isso que ele fala que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É nesse conceito de princípio é que antes que o mundo existisse. Nós explicamos isso bastante quando nós estudamos o capítulo 1. Já tem mais de ano que nós estamos nessa luta aqui com o João, né, gente? Não vencemos o João, né, rapaz? Não vai. Será que a gente consegue encerrar o ano? Que depois, acabando o João, meus irmãos, nós vamos para Romanos. Aí eu quero ver o que vai acontecer. Teologia na veia. Muito bem. A revelação do Pai está em Jesus Cristo. Nós vimos que o judeu tinha um apreço muito grande pelo termo eu sou. Vocês lembram disso? Porque quando Moisés falou assim, tirar o povo do cativeiro é enfrentar o faraó, que era a maior potência, é isso mesmo. Tá certo, eu vou tirar, mas sem querer abusar da sua boa vontade. A conversa de Moisés foi mais ou menos assim. Quando eu chegar lá para o povo, eu gente, vamos embora. Junta as trouxas aí que nós estamos indo embora. Que é isso, rapaz? Você está doido? Nós estamos aqui há 400 anos. Não, mandaram eu tirar vocês daqui. Quem foi que mandou? Aí, quando eles perguntarem isso, que eles vão perguntar. O que eu falo? O que Deus responder? Diga que o eu sou mandou. A partir de então, o termo eu sou não pode ser usado por qualquer um dentro da cultura judaica. Então eu falo assim, o judeu não fala eu sou o João Marcos. Ele não fala isso nunca. Ele fala assim, eu João Marcos. Porque eu sou é exclusivamente para o Deus Pai. Aí Jesus Cristo fala quantas vezes numa conversa lá com os judeus? 8. Eu sou. Eu acho que 8 foi registrado, mas eu acho que ele falou mais. Aí na hora que ele falou que eu sou, o que eles fizeram lá, meus irmãos? Nós vimos, eles cataram pedra para apedrejar Jesus. Porque Jesus fala de forma clara, absoluta, vocês estão achando que eu sou. É isso mesmo que vocês estão pensando. Vocês acham que esse termo é só para o Pai? É para mim também. Eu sou, e fala e repete, eu sou, até que eles querem apedrejar. E o texto bíblico é bem claro, fala que não apedrejaram porque não havia chegado a hora de Jesus Cristo. Ele foi se manifestando, então, em toda a sua plenitude de divindade para a humanidade, de forma progressiva. E a gente tem que entender, meus irmãos, que a revelação de Jesus Cristo como Deus faz parte do processo de restauração da humanidade. Ele fala assim no versículo 6, eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. O que é revelar o teu nome, meus irmãos? O que é revelar o Pai? Já pararam para pensar nisso? O que é revelar o Pai? É conhecer a Jesus. Você não tem relacionamento com o Pai a não ser por Jesus Cristo. Você não tem relacionamento com o Pai a não ser pelo discernimento que o Logos de Deus entrou na história da humanidade, se esvaziou da sua divindade, veio sendo encontrado na forma humana como servo teve morte e morte de cruz. Quando ele fala, eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste, é exatamente um conceito que Jesus cumpriu a missão dele, mostrando que em Cristo Jesus existe restauração de relacionamento entre o ser humano e Deus. Não há outro caminho.
E ele fala, eles eram teus, e tu os destes a mim, que nós vimos lá em João 3,35. Eles têm obedecido à tua palavra. E nesse contexto, no versículo, a partir do versículo 6, Jesus Cristo, então, a maioria dos editores bíblicos, porque, mais uma vez, o texto bíblico não vem com esses títulos em negrito não, viu, meus irmãos? Isso aí são os editores que põem os títulos para facilitar a nossa compreensão. Mesma coisa dos capítulos e dos versículos. Não existia. A Bíblia no original não tem. O sujeito escreveu lá, capítulo 1, verso 1. Escreveu e depois dividiu em capítulos e depois dividiu em versículos. A maioria muito acertadas essas divisões, mas tem algumas que até complicam um pouco o discernimento do texto. Que a pessoa acha que o capítulo é a ideia central, e não é. Muito bem. No versículo 6, ele até o versículo 5, ele ora por si mesmo. Ó Pai, glorifica, restaura a glória que eu tinha contigo antes. E agora ele para de orar por ele e começa a orar pelos discípulos. Quais discípulos? Aqueles que caminharam com ele. Lembremos-nos aqui que Judas já tinha ido preparar o serviço sujo que ele ia fazer. Então ele está orando agora especificamente a respeito dos discípulos. Se a gente não compreender isso, nós vamos cair numa cilada teológica aqui daqui a pouquinho. Preste bem atenção, ele está orando para os seus discípulos que com ele caminharam durante os 3 anos de ministério dele aqui na terra. E ele fala assim, e eles têm obedecido à tua palavra. Já pararam para pensar qual que é a palavra que ele está falando aqui? E eles têm obedecido à tua palavra. Será que é o Velho Testamento que ele está citando aqui? O que os irmãos acham? Quem que é a palavra? Jesus, isso mesmo. Quer dizer, quem que é o Logos de Deus? No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos estava com Deus. Ou, na João Ferreira de Almeida, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, eles têm obedecido a tua palavra, que é o próprio Jesus Cristo. A palavra aqui no original é Logos. Agora, eles sabem de tudo que me destes, vem de ti. Pois eu lhe transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Quer dizer, a mensagem de Jesus Cristo se revelando como o próprio Deus, era incumbência de quem? Dada por quem a Jesus Cristo? Pelo próprio Deus Pai. Olha só, meus irmãos. Pois eu lhes transmiti as palavras que me deste. E eles aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Olha só. Ele está rogando por quem, meus irmãos? Por quem? Pelos discípulos. Pelos discípulos quais? Que caminharam com ele durante os 3 anos de ministério. Não estou rogando pelo mundo. E aí, meus irmãos, esse texto aqui, o texto, sim, essa coisa aqui é mal usada demais. Tem gente que fala assim, Jesus fala para não orar pelo mundo. E como é que é? Não, Jesus fala que não é para orar pelo mundo. Por quê? Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. E aqui, meus irmãos, fazendo um pequeno parênteses, entra uma questão de hermenêutica, de interpretação de texto, que é muito perigosa. Você recortar o texto fora do seu contexto. Porque muitos irmãos, vamos falar assim, irmãos, que a gente pensa diferente, mas respeita. Amo aqueles que advogam a teologia da predestinação. Mas eles pegam esse texto fora do contexto para advogar uma ideia de que não precisa orar pelo mundo. O sujeito já está selecionado se vai ou não vai para o céu. Para que orar? Olha, ele fala assim, não
não estou rogando pelo mundo, mas por aquele que me deste. Então a gente tem que orar pelo mundo, não, só orar pelos eleitos. Isso não tem base bíblica para isso, meus irmãos. Jesus está conversando com Deus na hora da sua despedida e orando especificamente pelos seus discípulos, e não pelos eleitos, como advogam nossos irmãos, de uma maneira geral. Não é esse o contexto, né? A gente pode discutir Romanos capítulo 8, que a conversa é bem séria mesmo, a gente vai, não sei quando nós vamos chegar em Romanos 8 não, mas de fato existe textos que advogam as duas formas de pensar na soteriologia bíblica, mas aqui não é o caso. Muito bem, continuando, eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu. E qual que é a frase? Qual que é o restante da frase? E tudo o que tens é o quê? É meu. Olha só, meus irmãos, como é que Jesus o tempo todo, em todo momento, o seu discurso mostra o quê? Uma união entre o Pai e o Filho. Entre uma identificação de divindade que extrapola o conhecimento nosso. Ele está se revelando o tempo todo como aquele que de fato foi enviado para o Pai, ia voltar para o Pai, e que ele e o Pai eram um. Porque aquilo que é do Pai também é quê? É do quê? É dele também. Tudo que tenho é meu, e tudo o que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Olha só, a glorificação de Jesus, meus irmãos, neste momento, é promovida por aqueles que reconheceram que Jesus era o Cristo. Que ele era o conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, exposto de forma maravilhosa em Isaías. A glorificação de Jesus se dá toda vez que alguém confessa Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. A palavra de Deus nos ensina que quando alguém reconhece Jesus, quando a salvação, o que acontece no céu? A festa. Essa festa é a glorificação de que, de fato, a missão que Jesus veio cumprir deu resultado na história da humanidade. Aqueles que eram inimigos de Deus se tornaram o quê? Filhos de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Aqueles que se tornaram então filhos de Deus foram justificados. Têm os seus pecados, o preço dos seus pecados pagos, remidos pelo sangue de Jesus. Estes são, então, a partir daquele momento, santificados e experimentam a ação do Espírito Santo sobre suas vidas e cada vez mais parecidos com Cristo. E na volta de Jesus Cristo, estes glorificarão o nome de Jesus Cristo, como o texto de Filipenses, no capítulo 2, lá no finalzinho, quando diz que todo joelho vai fazer o quê, meus irmãos? Se dobrará. E vai fazer o quê? Confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Esta é a glória. Olha só o que ele está falando, meus irmãos. Sido glorificado por meio deles. Naquele momento de sofrimento, Jesus Cristo, percebendo que os discípulos tinham entendido o seu ministério, era a glorificação do nome de Jesus Cristo. Agora, quem glorifica o nome de Jesus Cristo? A igreja deveria, né, meus irmãos? Deveria ser nós. A igreja de Jesus Cristo deveria ser o farol de glória de Jesus Cristo. Falar para o mundo, apesar de você ser inimigos de Deus, nós somos uma luz que dissipa as trevas, para a glória do nome de Jesus Cristo. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo e vou para ti. Pai Santo, olha só interessante, né, o termo. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um,
assim como somos o quê, meus irmãos? Somos um, olha só. Para que sejam um, assim como somos um. Lá em João 13, 34, Andréia, vai dar tempo, meus irmãos. João 13, 34, Jesus, ele lança a semente de uma ideia que era o estereótipo da igreja que ele planejou para a primeira igreja batista de Poços de Caldas. Não foi para os discípulos somente, não, foi para nós. Um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros como quê? Como eu os amei. É difícil demais. Amar os irmãos como Jesus Cristo os amou é um desafio grande demais, meus irmãos. Os irmãos me amarem como Jesus Cristo me amou, vocês devem amar-se uns aos outros. Um amor diferente. Um amor que não leva em conta a utilitariedade do relacionamento. Muitas vezes os nossos relacionamentos são utilitários, né? Eu me relaciono com a pessoa que vai dar alguma coisa em troca para mim. Se ela não tem nada para dar em troca para mim, eu descarto. Agora está entrando na moda da máscara descartável, né? Você usa um pouquinho, pega lá e descarta. O padrão de comunhão da igreja é este aqui, meus irmãos. Para que sejam um, assim como somos um, no versículo 11. O relacionamento nosso deveria ser um espelho do relacionamento que existe na Trindade. Que loucura, meus irmãos. Que desafio. Mas essa é a verdade, esta é a oração que Jesus faz para os seus discípulos naquele momento. E ele fala assim: enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Questão da autoridade, né? Então nada aconteceu, não adiantou ninguém querer matar os discípulos, né? Porque Jesus os estava protegendo. Diversas vezes nós vemos na Bíblia expressões da seguinte forma: para que se cumprisse aquilo que estava escrito, para que se cumprisse as Escrituras, principalmente no livro de Mateus, meus irmãos, né? Porque os escritores, os autores do Evangelho têm públicos, alvos diferentes. No caso de Mateus especificamente, o público dele é especialmente os judeus. E ele repete de forma reiterada para que se cumprisse as Escrituras. Para que se cumprisse as Escrituras. Por quê, meus irmãos? Porque ele está mostrando que Jesus Cristo está no controle da história. E no caso aqui ele fala que, quando no Evangelho de João repete algumas vezes, que eles queriam atirar Jesus do monte, jogar a pedra dele, fala assim: mas não fizeram, porque ainda não era chegado o tempo. Deus, Jesus Cristo, no controle da história da humanidade. Então ele falou assim: olha, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição. E aí, meus irmãos, mais uma vez, esse texto é complicado. Por que ele estava destinado? Porque aqui, se você tem uma Bíblia que tem um asteriscozinho, você pode ver que a tradução também pode ser, a não ser o filho da perdição. Então, quais são as correntes? Uns defendem que Judas foi obrigado a trair Jesus. Eu tenho muita dificuldade de entender isso. Eu entendo que Judas escolheu trair Jesus. Porque ele era um filho da perdição. Ele nunca experimentou de fato a graça de Deus na vida dele. Ele nunca compreendeu que Jesus veio instaurar o reino dele no coração e não trazer a restauração da glória de Israel quando da época de
Davi e Salomão. Queridos, aí fala assim, para que se cumprisse o quê? A Escritura. Mas onde está falando isso na Bíblia? Já parou para pensar? Põe aí para nós, Salmos 41, 9. Salmo 41, 9. Até o meu melhor, quem? Amigo. Em quem fazia o quê? Confiava. Judas era responsável pelo quê, meus irmãos? Pelo dinheiro. Pela entrada dos recursos que eram administrados entre os discípulos. E que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Olha só que interessante. Lá em Salmos, João, conhecendo esse salmo, diz que esse texto prefigurava aquilo que aconteceria com Jesus através de Judas. Agora, versículo 13. Agora vou para ti. Mas digo essas coisas enquanto estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra. Mais uma vez, queridos, o que é dar a palavra? É revelar quem ele era. É revelar-se como o Logos de Deus, como o Verbo de Deus. Palavra, Logos, Verbo, tem o mesmo sentido aqui. E o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. E de fato, meus irmãos, a palavra de Deus nos ensina que nós somos o quê? Embaixadores de Cristo aqui na terra. Por que nós somos embaixadores? O que o embaixador faz, meus irmãos? A embaixadora da Filipinas faz outras coisas, né? Mas, de modo geral, o que o embaixador faz? Representa o seu país em terra estrangeira. Não é isso que o embaixador faz? O que Jesus Cristo fala? Vocês são meus embaixadores aí na terra. Por quê? Nós não pertencemos a este mundo, nós pertencemos ao reino de Deus. Olha que coisa incrível. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo. Olha só que interessante, meus irmãos. E a gente pode se apropriar disso. A gente pede. O maior erro de uma igreja é se fechar em si mesmo. Esse é o grande erro. Então o mundo aí está muito perdido. Vão fechar as portas, fazer uma catraca, né? E aí com identificação biométrica, e só membro da igreja pode entrar. Igreja é assim não, igreja de porta aberta. Porque a gente não tem como sair do mundo, a gente tem que se envolver com o mundo. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. E isso aí a gente tem que orar sempre, né, meus irmãos? Como é que diz lá? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. E aí, meus irmãos, um texto também mal entendido. A tua palavra é verdade. Que palavra é essa, meus irmãos? Jesus Cristo. Isso mesmo, Claudinho. Esse menino vai longe, viu, gente? Vai lá para Botelhos. Assim como me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Olha só. Olha o grão de mostarda sendo desabrochado. Olha o fermento sendo lançado na massa da humanidade. Em favor deles, eu me santifico. Aí você fala assim, eu me santifico? Jesus Cristo falando se santificar? O que é Jesus Cristo falando que vai se santificar? Eu cumpro a minha missão, que é a cruz do Calvário. Eu vou fazer até o final o que o Senhor me pediu, para que também eles sejam santificados pela verdade. Quem é a verdade? É Jesus Cristo. Quem é a palavra? É Jesus Cristo. Ufa! 8h30 certinho, ó. Terminamos aqui o verso 19, 2/3 da grande oração de Jesus.
nós vamos ver a última parte, que Jesus faz uma oração para nós, os futuros crentes. Uma oração que atinge cada um de nós há 2000 anos atrás. E nós devemos entrar então, não sei se vai dar, até o 11, quando Jesus é preso então. Tá bom? Vamos tentar ir até 18, 11. Queridos, muito obrigado. As senhoras da igreja, amanhã nós vamos ter um culto das senhoras com ceia do Senhor. Então, as irmãs que estão nos assistindo, as irmãs presentes, estão convidadas para celebrarmos a ceia do Senhor com as nossas queridas irmãs. Tá ok? Muito bem, vamos nos colocar em pé, vamos encerrar o nosso culto com uma oração. Eu convido o irmão Marcelo, nos eleve a Deus em oração, encerrando nosso culto.